Oi, tudo bem com vocês? Aqui é Maria Malu. Você está ouvindo Pode Ser Tudo, que é um espaço que eu uso para falar sobre tudo que envolve o meu universo. Seja ele sério, resenhas, algumas coisas assim meio nada a ver, umas viagens. E mais uma vez estou trazendo opiniões minhas, vivências minhas, estudos meus, para que a gente possa estar dialogando. Como sempre, eu falo que é minha DM do Instagram, tanto do pessoal quanto do Pode Ser Tudo podcast. Você pode me chamar, a gente pode conversar, a gente pode dialogar, discutir, você pode discordar, você até é convidado a isso. Eu amo discutir. Eu amo discutir. Eu acho que é um problema de uma pessoa. Todo mundo de humanas tem essa questão, né? Ama uma discussão, ama um debate, enfim. Por gostar muito de estar nesse lugar, aqui estou eu. Não sei se eu já dei feliz ano novo. Se eu não dei feliz ano novo, porque hoje é dia 2 de janeiro, eu acho que a gente vai ficar dando feliz ano novo pra todo mundo, até encontrar todo mundo, né? Ou até janeiro acabar. Vamos lá. 2026 tá começando e tem algumas coisas que eu aprendi até aqui que eu gostaria de compartilhar com você. Pra te ajudar também a se colocar no lugar certo esse ano, né? A gente fala que todo final de ano ou todo início de ano a gente faz aquela lista de expectativas, metas. Eu acho que você poderia começar primeiro ouvindo esse podcast e depois indo fazer a sua linda listinha. Não que eu seja grande coisa, tá? Mas provavelmente vai te ajudar a refletir um pouco sobre a sua trajetória até aqui e o que Deus espera de você. Acho que eu vou chamar esse episódio de Onde? Vai ser o título do podcast, ninguém vai entender nada. Porque essa vai ser a palavra que eu mais vou usar nesse episódio. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza disso. Eu tava no banho, refletindo sobre onde eu estou, onde Deus quer que eu esteja, onde Deus quer que eu chegue. E eu não tinha as respostas pra nenhuma dessas perguntas, sabe? Eu acho que boa parte da minha vida adulta, né, desde que eu fiz 18 anos, tem sido um grande vazio na minha vida de não saber o onde. Onde Deus quer me levar? Onde eu vou chegar? Onde eu vou estar daqui uma semana? Onde algumas verdades cresceram no meu coração sobre isso, mas eu quero começar a conversar com vocês sobre isso do básico. No banho mesmo, eu me lembrei de Filipe, que Filipe o evangelista, né? Em Atos 8:26. Vamos ler junto essa passagem? E aí eu vou explicar o que foi que me levou a pensar em Filipe. Diz assim: Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: Levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Quêndice, rainha das etíopes, e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa. E sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías, e perguntou: Entendes o que estás lendo? Ele respondeu: Como poderia entender a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada na terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: Por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água e o eunuco perguntou: Aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: É permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e, alegre, seguiu seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto e, viajando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. O que me fez pensar em Filipe?
é que Filipe ele não tinha um destino final. Ele apenas tinha uma direção, sul. O anjo vira para ele e fala: levanta-te e vai em direção ao sul. Ele não tinha um destino final, ele só tinha o caminho pelo deserto que descia de Jerusalém a Gaza. No final de tudo, Filipe ele chega em Cesareia, mas ele não sabia que era para lá que ele estava indo. A jornada foi mais importante do que o destino final. Deus ele poderia ter dado a Filipe a direção de: vai por esse caminho e lá na metade do caminho você vai encontrar uma carruagem e vai ter o meu eunuco lendo e você vai explicar. O anjo poderia ter dado toda essa ordem para Filipe, mas ele não fez. E Filipe, ele não pergunta por quê, ele não pergunta para onde vai, ele se levanta e vai. Ele nem discute. Versículo 27. Ele se levantou e foi. Ponto. Isso me quebrou. Só que a gente precisa entender, né? Quem que era Filipe? Esse Filipe, ele não é o discípulo de Jesus, o apóstolo Filipe. Ele é chamado de Filipe Evangelista. Lá em Atos 6:3, que diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Eles escolhem, dentre os 7, Filipe e Estevão. Né? Tem os outros nomes que a gente vai ouvir sobre eles também, mas eu acho que os mais famosos, que a gente conhece mais, que a gente fala mais, é Estevão e Filipe. E aqui a gente entende que Filipe, ele é cheio do Espírito Santo. E algo muito comum entre todos que são cheios do Espírito Santo na Bíblia, a gente vê que eles têm prontidão para atender à vontade de Deus. Nenhum deles discutem com Deus ou debatem com Deus as decisões de Deus, eles simplesmente levantam e vai, eles só obedecem. E quando eu me lembrei de Filipe, eu me questionei se era tão importante assim saber o porquê eu estou onde eu estou, ou se é importante mesmo saber para onde eu estou indo, saber onde que eu vou chegar, saber como que vai ser o fim da minha vida, como que eu vou fazer para chegar em tal lugar, eu vou terminar minha faculdade, qual vai ser a próxima faculdade que eu vou fazer, eu vou me formar e vou trabalhar de quê? Tá bom, tudo bem, você precisa fazer planos, mas entenda que existem momentos e situações na nossa vida que a nossa preocupação não precisa ser essa faculdade. Mas quando você traz isso para o âmbito espiritual e você começa a se perguntar demais e a perguntar demais para Deus o porquê das coisas, isso revela muito mais um medo que nasce de uma desconfiança nos planos do Senhor do que um desejo de se programar e se preparar. E eu me perguntei se esses questionamentos Deus precisava me responder ou se era eu quem precisava dessas respostas para ter algum tipo de controle sobre a minha vida, para dissipar esse medo que nascia por causa da pouca ou da desconfiança total dos planos do Senhor. E, gente, é difícil entender que os planos do Senhor nem sempre são para me servir. Não vai ser para onde eu quero chegar como um profissional na minha área, ou para quem que eu vou trabalhar, mas onde eu estou vai servir as pessoas que estão à minha volta de que maneira? A gente não se pergunta muito isso, sabe? Nem sempre vai ser para me servir. Claro que vão ter momentos e vão ter situações que você vai passar que vai ser para sua evolução pessoal, mas o fim de toda obra que é feita em nossas vidas é para o outro. É para que eu seja como Cristo e me faça servo de todos. Eu preciso abrir mão dos meus próprios caminhos e dos meus próprios planos e cumprir os propósitos de Deus. E é claro que a minha faculdade, ela vai colaborar para a realização do propósito de Deus. É claro que se eu me casar um dia, eu tenho que entender que Deus tem um propósito e tanto eu quanto o meu futuro parceiro, a gente vai precisar estar caminhando para uma mesma direção para realizar um propósito que é de Deus. Eu preciso entender que os propósitos de Deus não são meus. Eu sou apenas cooperadora. Eu sou um instrumento para realizar a vontade dele. E isso já é grandioso por si só. E ainda assim, por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus, a gente é privilegiado de ter momentos bons, de ter coisas boas. Poxa, uma graduação, 2, 3, 4 graduações, viagens, mesmo que missionárias, conhecer outras partes do seu estado, conhecer outras partes do seu país ou de outros países do mundo. A graça do Senhor vai nos permitir também ter esses momentos de realização pessoal, porém o fim não é esse. O
fazer parte da boa obra do Senhor é um privilégio. Viver o evangelho é isso, é se despir de si mesmo para a salvação do outro. Eu lembro de Paulo, quando ele fala sobre os sacrifícios que ele faz e sobre as loucuras que ele faz, para que ele se torne tudo para com todos, para que venha a salvação de uns. Eu acho que é 1 Coríntios, né? Deixa eu procurar. 1 Coríntios 9, 22 a 23. Ele diz assim: para os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vi a salvar alguns. Faço tudo por causa do evangelho, para dele me tornar co-participante. E da mesma forma tem algumas outras passagens dele que diz que devemos ser como Cristo. E fez servo de todos, que abriu mão de si mesmo e entendeu que o evangelho é esse servir. Quando eu entendi, gente, isso tudo dentro do banho, as questões de minutos, veio forte no meu espírito, assim, saber onde você está e para onde está indo nem sempre é sinal de estar no lugar certo. Às vezes a gente tem a sensação de que se eu sei para onde eu estou indo, eu sei onde eu estou no lugar certo. Mas se eu estou no escuro, se eu não vejo nada em minha volta, eu não vejo nada à minha frente, não vejo nada aos meus pés, se as minhas mãos não alcançam nada e eu estou nesse lugar de vulnerabilidade, eu estou no lugar errado. E nem sempre é assim. Sabendo tudo, você vendo onde você está indo, você sabendo para onde você está indo, você tendo convicção de onde você está localizado, mesmo assim, você pode estar mais perdido do que imagina. E aí me veio, lembre-se de Jonas. E, gente, vamos ler a história de Jonas junto comigo? É rapidinho. Jonas, ele tem 4 capítulos, mas parece que é um só de tão pequeno. Bebam água, tá, gente? Nesse calor que tá agora, né? Vamos lá. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava pronto a se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia profundamente. Um princeso, né, gente? O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, e talvez assim ele se lembre de nós para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: vinde e lancemos sortes para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes. Lançar sorte vamos dizer que é fazer um sorteio. E Jonas saiu no sorteio. A sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de onde e de que povo tu és? Ele lhe respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens ficaram com muito medo e disseram: que é isso que fizeste? Pois os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar fica cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não vos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou sua fúria. Os homens temeram o Senhor com grande temor, então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para engolir Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe.
Tem algumas coisas aqui que a gente precisa conversar antes de seguir a história, até mesmo para eu não me esquecer. Mas Jonas, ele se planejou. Ele tinha todo um plano para não obedecer à voz do Senhor. Ele foi a uma cidade que sabia que tinha um navio que iria para Tarsis. Ele pagou a passagem, ele não fugiu assim, ai, foragido. Ele se programou, ele sabia tudo que ele precisava fazer para poder seguir o caminho dele. Então ele tinha exatamente o controle da trajetória dele. Tanto é que ele estava tão confortável com isso que ele foi dormir, gente. Oh, meu Deus, o pau comendo solto lá fora, entendeu? A tempestade, o cão. Mas ele dormindo profundamente, não era nem dormindo assim, em cochilinho, era dormia profundamente. E uma coisa que me impacta é que, assim, Jonas, aparentemente, ele queria morrer. Ele preferia a morte. A gente vai ver isso outras vezes, mas ele até tenta se utilizar desses homens do navio para conseguir morrer e colocar neles a responsabilidade da sua própria morte. Então, me joguem no mar se vocês quiserem que a tempestade pare, porque provavelmente, né, a tempestade ela vai parar se vocês me jogarem ao mar. E a morte de Jonas seria uma morte certa, né? A tempestade, do jeito que tá tendo, vamos jogar ele no mar. Só que o que me impacta é que, ainda assim, mesmo com Jonas se posicionando do jeito que ele se posicionou, mesmo com eh, essa vontade absurda de fugir da presença do Senhor, Deus ainda era presente. O Senhor deu ordens ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Vamos aqui. Jonas desobedece, Jonas foge, Jonas é jogado ao mar, Deus joga Jonas dentro do peixe durante 3 dias e 3 noites. E essa seria a sentença de morte de Jonas, mas ele se arrepende. Então Deus pega, dá ordens ao peixe, o peixe o vomita na terra. Capítulo 4. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. E o Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, tentou-se ao oriente dela, e ele armou uma tenda, e se sentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu-se que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: Para mim, morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse: Tens compaixão da planta, que não cultivaste, nem fizeste crescer, que uma noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? O que Jonas e Filipe me ensinam, né? Jonas, ele sabia onde estava indo e por quê, mas ele estava perdido. Ele estava perdido. Ele não gostava da natureza do Deus que ele servia. Ele não entendia essa compaixão e essa misericórdia de Deus e por isso recusava-se a fazer a vontade de Deus. Mas Filipe, por outro lado, ele não sabia para onde estava indo, mas ele estava no lugar certo e na hora certa. Às vezes, ir para onde o nosso coração quer ir e fazer planos, fugir daquilo que sabemos que é do Senhor, vai nos fazer sofrer dores desnecessárias. A dor, a dificuldade, a demora, os sofrimentos, eles sempre serão parte da nossa trajetória de um jeito ou de outro. A diferença é que a gente pode evitar aquelas
aquelas dores, né, que são apenas consequência de um coração que é orgulhoso e desobediente. Essas dores desnecessárias, que são consequência de um coração orgulhoso e desobediente, todo esse foi engolido pelo peixe, teve que fazer uma viagem a mais, teve que passar por uma tempestade. Quais foram as dores que Filipe enfrentou? Ter que caminhar, ter que levantar e ir, ter que obedecer e entender que é a vontade do Senhor. Ele não sabia. Gente, na época da perseguição da igreja, onde os cristãos estavam sendo perseguidos, eles não sabiam se eles iriam para uma viagem missionária e retornariam. Eles não sabiam se Deus ia chamá-los para pregar, eles seriam presos e sairiam da prisão com vida. Mas eles confiavam no propósito do Senhor. Mesmo na desobediência de Jonas, Cristo foi revelado, sabe? A gente pode usar Jonas para falar sobre os 3 dias que Jonas ficou na boca do peixe, pode representar os 3 dias que Cristo ficou morto e depois da ressurreição de Cristo, assim como Jonas, depois de sair da boca do peixe, levou salvação a Nínive, então levou salvação a todos nós. Mesmo na desobediência de Jonas, isso revelou a glória de Deus e a gente pode dizer que tudo sempre esteve no plano de Deus. Podemos. Mas se Jonas fosse pronto para ouvir a voz de Deus, se Jonas tivesse um coração no lugar certo, a postura de Filipe de apenas ouvir a direção e obedecer à voz do Senhor fez com que sua missão parecesse simples. Quando a gente se coloca nesse lugar de obediência, as coisas parecem que são mais fáceis para quem está de fora. Parece que é mais simples, parece que não tem muitas dores, mas tem, tá? A obediência, ela também é um caminho de sacrifícios. A obediência também é um caminho de dificuldades, é um caminho de lutas. Antes de uma posição geográfica, né, antes de estar indo para algum lugar de forma física, existia a posição do coração deles. Jonas, ele se preocupou com Deus poder perdoar Nínive e ele não queria que isso acontecesse. Jonas, ele se recusou a ouvir a voz de Deus porque ele sabia que se ele pregasse para Nínive, Nínive poderia se arrepender e Deus poderia voltar atrás com a decisão de acabar com Nínive. E Jonas não queria isso. Mas ao mesmo tempo, quando ele foge da presença do Senhor, ele está dentro da boca do peixe, ele deseja a salvação de si mesmo. Ele pede perdão por ter se colocado nesse lugar e diz: a salvação é do Senhor. Então o Senhor salva quem o Senhor quer. Mas, peraí, Jonas. Você quer a salvação para você, você quer o perdão, a misericórdia para você, mas para o outro não. Enquanto isso, Filipe estava preocupado em testemunhar a salvação e levá-la a todos, mesmo que isso te custasse tudo. A gente tem vivido essa vida, essa entrega? Eu tenho vivido isso, meu Deus. Eu acho que fazer esses questionamentos de será que eu tenho vivido o evangelho que eu tanto leio, que eu tanto estudo, com a mesma intensidade, com a mesma força que eu me preocupo com outras coisas. Jonas, ele colocou seu próprio interesse acima dos interesses de Deus e ele não conseguia entender o coração de Deus. Quando a minha faculdade, o meu casamento, os meus filhos, o meu futuro, ele importa mais do que aquilo que Deus tem para fazer na humanidade e de que forma que eu posso cooperar, eu me posiciono como Jonas. Eu acho que saber onde eu estou, para onde eu estou indo e me programar do jeito que ele se programou é eu estar no lugar certo. E nem sempre vai ser sinônimo disso. Mas Filipe, ele conheceu as intenções do Senhor. E com prazer ele seguia a voz de Deus. Porque ele entendeu o fim de todas as coisas. Ele entendeu que nossa vida aqui na Terra, uma vez que conhecemos a Cristo, nada é mais prazeroso do que trazer outros para a fonte da vida. Esse foi o nosso episódio. Foi mais curtinho que o último, foi mais direto. Provavelmente não vai ter a mesma qualidade do último episódio, mas eu estou lutando para que seja. Mais uma vez, feliz ano novo. E eu quero desejar a vocês grandes coisas. E a maior delas é que a presença do Senhor seja abundante na vida de vocês. Que nosso 2026 seja um ano de busca, não apenas de conhecimento do Senhor, não apenas da leitura da palavra, mas de fato da presença do Senhor. Eu acho que mais importante que ler a Bíblia é ler a Bíblia na presença de Deus.
Nada supera isso. Ainda mais nessa vida que nós temos, que é passageira. Porque a gente começa aqui o que termina lá na eternidade, né? Que é a comunhão com Deus. É isso que vamos viver eternamente, é a comunhão com o Senhor. E nada pode se comparar a isso, tá? Nada é maior, tá bom? Que a presença de Deus. A sua faculdade, os seus sonhos, ministérios, nada é maior, nada supera. Se você ainda não alcançou nenhuma dessas coisas, mas você sente que o Senhor é abundante na sua vida, que a presença de Deus transborda da sua vida e que onde quer que você vá, você alcança pessoas, você fala do amor de Deus, saiba que você já é muito rico. Você tá fazendo pro Senhor coisas que não tem preço, não tem valor material. E é isso, galera. Bom 2026 para todos nós.